Mono no Aware. Naquela manhã de 4 de abril, o mundo perdeu um pedaço importante, aquele que nos conecta à fantasia, à poesia, à música, porque a arte é a própria existência. Mas é preciso às vezes mergulhar em si mesmo ou se afastar para ter a real dimensão da necessidade que temos da arte que existe nos detalhes de ser. É assim que o fim começa, não como uma tempestade, um céu nublado, uma atmosfera carregada. O fim não é triste, pelo menos não o começo do fim. Era início da primavera, aquele abril ensolarado de céu azul. Contudo, o frio se fazia presente e o ar estava um pouco úmido. As ruas ganhavam os coloridos das flores, onde a maioria dos seres que pretendem desejar, desejam estar em outros lugares e nunca aquele que ocupam. No quarto em Cambridge, um chá descansava sobre a penteadeira e aromatizava todo o espaço. Era baunilha, se misturando com o delicado perfume que ela borrifava em seus pulsos. Hoje, ela passava sua fragrância favorita no mundo e pensava como era incrível que alguém tivesse a capacidade de capturar um acontecimento e enfrascar para senti-lo no instante em que almejasse. Ela era muito impressionável e essa era uma de suas características mais marcantes. Era dona de uma tez perfeita. Seu corpo, contornado e fluido, parecia uma pintura renascentista. Os seus gestos eram carregados de delicadeza e possuía uma voz tão forte que era impossível ficar indiferente quando algo pronunciava. Sua avó materna é originária de Bombay e dela herdara os olhos amendoados e profundos. Muitas vezes, ao encontrar com seu reflexo no espelho, ficava estarrecida com a semelhança que tinha com a sua avó quando jovem, uma típica jovem indiana da década de 40. Ela espalhava o blush coral suavemente com um pincel, coroando um pouco mais a face, puxando para um tom acanelado. Aquela que se via refletida no espelho andava entre os homens, mas carregava, além do nome, sutileza e beleza sublime de uma deusa. A sua mãe nomeou-a de Kali. Kali se encantava com a alegria marcante e com as cores transbordantes presentes na cultura dos seus antepassados, a qual inevitavelmente chamava de sua. Em sua escrivaninha havia uma pequena estatueta da deusa Shiva. Sempre rezava, a sua fé não era algo imposto. Tinha em si a necessidade de se dar por inteiro, já que acreditava que os deuses a escutavam. Dos grandes aos pequenos processos, tudo para Kali era um ritual. Se dedicava muito em qualquer tarefa que se propunha realizar. Conta sua mãe que, quando pequena, Kali se frustrava constantemente por querer realizar tarefas impossíveis para a tua condição de criança. Kali era generosa e também teimosa. Não aquela teimosia impertinente, mas insistente. Quando colocava algo em sua cabeça, insistia repetidas tentativas até se dar conta de que o resultado não seria o imaginado. Após a frustração, encontrava o seu reequilíbrio na meditação. Ela acreditava na energia que permeia nossa existência e descartava a ideia de destino. Apesar do karma e dharma de sua cultura, acreditava que podia modificar sua existência, captando no poder que há no sentir e nas palavras. A mãe de Kali, Maya Banerjee, é uma descendente dos Brahmanes, casta mais alta de sua cultura. Por permanecer esta casta, Maya teve o privilégio de estudar e se tornar uma antropóloga de referência. Os avós de Kali saíram da Índia quando sua mãe ainda era muito pequena. Desejavam desbravar o mundo com o comércio de tecidos. Maya se casou com um físico, também da casta Brahmane, e viveram um paraíso na terra. Moraram em diversos lugares, ela com a ânsia de conhecer e experimentar culturas novas, e ele com sua sede pela ciência. Criaram Kali com o amor e devoção de poucos. Abominavam a misoginia explícita existente em seu país de origem, mas nunca deixaram esquecer que é preciso se lembrar de suas raízes ancestrais. E mesmo que tivesse ressalvas sobre diversos aspectos da cultura hindu, era preciso um observar mais atento, pois o olhar raso sobre qualquer tema prejudica nossa evolução na Terra e a riqueza que podemos absorver com o contato com as mais distintas culturas. Kali tinha 27 anos, meditava feito yoga desde os 6 anos e era detentora de uma personalidade rara. As influências de seus pais foram determinantes, pois o olhar antropológico de sua mãe a tornou sensível às causas sociais e os experimentos de seu pai a instigou a seguir no caminho das ciências exatas. Kali acreditava que a ciência poderia ser um caminho para o desenvolvimento humano. A vida nômade que os pais escolheram trilhar
contribuiu para que Kali fosse autodidata, dedicando-se aos seus estudos no âmbito doméstico. Num determinado momento, sua família estacionou por um período maior em Massachusetts. Isso ofereceu a Kali a oportunidade de realizar a sua graduação em física no MIT, onde ela foi aceita com apenas 16 anos, um fato histórico para uma mulher descendente de indianos. Sua capacidade intelectual era notável, o que facilitou a conclusão do seu PhD em física com especialização em estudos de partículas subatômicas, em Cambridge, com 24 anos. Nessa época, seus pais já não viajavam tanto e tinham estabelecido residência em Bergen, na Noruega, enquanto Kali se juntava a um dos laboratórios de maior prestígio. Ela compôs a equipe de pesquisas de aceleradores de partículas em Genebra, na Suíça, por pouco tempo, já que, a pedido de uma de suas grandes amigas, Rosa Parkins, retornou ao MIT para prosseguir com suas pesquisas juntas. Rosa e Kali eram muito cúmplices e tinham um alinhamento no pensar que era de dar inveja a qualquer alma gêmea. Apesar de não ter passado muito tempo na Índia, Kali acompanhava todos os acontecimentos em seu país e sempre dizia a Rosa o quanto gostaria de ajudar o povo de lá. Kali destinava parte do capital para apoiar um projeto que sua prima dirigia na área rural da Índia. Este trabalho fomentava a possibilidade de estudo de mais de 40 jovens Dalits, casta mais baixa do país. Mesmo havendo estímulos do governo, como programas de bolsas, a histórica estrutura de segregação ainda causava um abismo gigantesco entre as oportunidades oferecidas para as indianas desta casta. Kali, diante de tudo isso, se sentia muito impotente, considerava sua ajuda muito pequena e desejava modificar a realidade de modo mais profundo. Rosa a entendia completamente e dizia que a segregação não era uma particularidade da Índia, pois sofria na própria pele o preconceito, tanto na sociedade quanto na ciência, por ser mulher e negra. Mesmo com sua agenda tão carregada, devido aos compromissos com suas pesquisas, Rosa estava muito envolvida nos movimentos antirracistas em sua cidade natal, em Atlanta. Rosa era um pouco introspectiva com a maioria das pessoas. Ela muitas vezes foi considerada estranha no colegial pela sua intensa curiosidade pela ciência. O racismo cotidiano que sofria, velado ou não, também contribuía para que ela fosse mais observadora e silenciosa em um ambiente com mais de 7 pessoas. Kali e Rosa dividiam um apartamento em Cambridge. Essa união se deu totalmente pela afinidade que existia entre as duas e não por alguma necessidade financeira. Kali enriquecia o ambiente com seu senso de humor, oferecia uma culinária plural e vegetariana, enquanto Rosa adorava fazer a torta de pesco que sua mãe a ensinara. Ela saía muito bem com essa receita, mas qualquer outra que se dispunha a realizar era um desastre. Rosa, que possuía o olhar mais expressivo que Kali havia conhecido na vida, estava aprendendo seu quinto idioma, e apesar de ser apaixonada por física, ela cultivava o interesse pela diversidade das línguas. O que mais a deixava encantada era o fato de que em muitos idiomas existiam algumas palavras intraduzíveis para outras línguas. Rosa sempre fazia um jogo com Kali, que consistia em pronunciar uma palavra intraduzível e esperava, mediante algumas pistas, que Kali descobrisse o significado. Kali se divertia muito, mas nunca acertava uma palavra, exceto pela palavra alemã Wanderlust, que significava o sentimento de desejo de viajar. Essa palavra já era conhecida por Kali, pois seus pais sempre diziam que carregava no peito esse termo e sentimento e que tentariam vivê-lo ao máximo. Nas férias, elas sempre revezavam entre Atlanta e Bergen. Essas viagens eram sempre empolgantes para elas, pois conheciam seus respectivos familiares e acabavam descobrindo um pouco mais uma sobre a outra. Enquanto Kali corava o rosto, Rosa escolhia os últimos itens de seu nécessaire. Hoje, após o trabalho, elas iriam para Atlanta buscar uma semana de tranquilidade e descanso das tarefas acadêmicas. Enquanto Rosa guardava seu delineador, falou com um tom de brincadeira para Kali. Kali tem uma nova palavra favorita. É ma, é um ideograma japonês. E se você for mesmo esperta, com a ajuda das minhas dicas, vai descobrir seu significado. Vamos apostar, quem perder fica no corredor no voo. Bom, posso concordar, desde que me dê dicas plausíveis. Bem, tem a ver com o que muitos acreditam ser nosso trabalho, de certa perspectiva, com o movimento de seus pais. Olha, buraco negro não pode ser, pois não tem nada a ver com os meus pais em nenhuma perspectiva.
E ok, meus pais não viajavam no tempo, mas de alguma maneira desvendavam a história em suas jornadas. E o que era a história, se não o espaço que existimos? E se fôssemos de carro? Você enlouqueceu? São quase 15 horas de carro. Qual o problema? Sempre fomos de avião. Faz bem mudar e conhecer novas paisagens. Como? Me diga, qual é o significado, Kali? Esquece essa história de carro. Sabe que me enjoo fácil em longas viagens. Ok. Mas viagem no tempo? Má pode ser interpretado como um intervalo de tempo e espaço entre dois elementos. Eu pensei que, de tantas atribuições complexas, a viagem no tempo, esse intervalo, poderia ser um dos significados possíveis desse ideograma. Uau, eu amei esse conceito. Sim, é magnífico. Quero me aprofundar mais e desvendar todos os possíveis significados. Por exemplo, em qualquer lugar do mundo, eu sou indiana. Mas quando chego à Índia, me chamam de estrangeira. Então é nesse espaço intermediário que se situa entre a Índia e o mundo que eu fico. É nesse espaço intermediário que eu vivo. Ou seja, não estou nem lá, nem cá, mas eu faço parte dos dois. O mar me dá essa possibilidade. É por isso, minha querida, que eu não me canso de parafrasear Carl Sagan para te dizer que, diante da vastidão do tempo e da imensidão do universo, é um imenso prazer para mim dividir um planeta e uma época com você. Kali sorriu e ofereceu um pouco do seu chá já um tanto morno, e Rosa respondeu que ela sabia que preferia café. Ambas perceberam que estavam atrasadas e se apressaram para ir ao trabalho e solicitaram Uber por conta das malas. Ao chegar ao trabalho, logo perceberam que algo fugia do comum. Um pequeno mecanismo do acelerador havia implodido. Ambas estranharam, pois algo assim era considerado impossível de ocorrer, visto todos os cálculos e medidas de segurança que são adotados pela instituição. Kali, Rosa e toda a equipe ficaram abismadas e tentavam especular motivos que pudessem resultar em uma implosão. Por mais que se esforçassem, eles não conseguiram atribuir nenhuma explicação racional ao ocorrido. Por sorte, ninguém havia se machucado, e o projeto não fora prejudicado. Contudo, o ar de mistério persistiu. Todos foram dispensados naquele dia. Kali não informou a ninguém, nem mesmo a Rosa, que, após entrar no instituto, sentiu seu corpo todo estremecer, e que, por um lapso de segundo, teve a sensação que poderia estar em outra dimensão. Essa sensação não era propriamente uma novidade para ela, pois frequentemente se deparava com ela quando praticava suas meditações transcendentais. Após o ocorrido, Kali e Rosa correram para o aeroporto e acabaram, por uma dose de sorte, adiantando o voo e chegaram a Atlanta muito antes do que haviam programado. Elas tomaram café com a mãe de Rosa e ficaram até o entardecer jogando e relembrando os jogos de tabuleiro da infância de Rosa, contando como estavam os projetos do trabalho, que nenhuma delas ainda estava namorando, e etc. Alberta Parks, mãe de Rosa, ria e se deliciava com a presença das duas jovens. Ela tinha um carinho imenso por Kali e a considerava parte da família. Alberta olhava para Kali e adquiria a tranquilidade das mães, que sabem que seus filhos estão bem acompanhados, e que mesmo distante de Rosa, sabia que sua filha nunca estaria sozinha. Quando anoiteceu, Rosa e Kali foram visitar alguns amigos e levaram alguns dos tacos sulistas que Rosa adorava. Ao chegar ao local, seus amigos lhe informaram que a cidade estava em ebulição. Um policial havia assassinado mais um homem negro, e logo após, uma onda de protestos aconteceram em diversos pontos da cidade. No caminho de volta para a casa da família de Rosa, elas se depararam com uma grande movimentação de pessoas que se dirigiam para o protesto. E, instintivamente, elas seguiram juntas ao povo. Rapidamente, elas se depararam com um conflito entre os manifestantes e os policiais. Elas, que eram genuinamente pacifistas, viam diante dos seus olhos o horror da ação do braço armado e sanguinário do Estado na rua, reprimindo a vida de ser. Os corpos estavam expostos e frágeis, olhos eram de paixão e fúria. A revolta explodia com o descaso que existe com as vidas negras. Era necessário um grito de basta. Gritar para os de pele branca, dissimulados ou não, que não estava tudo bem, que os negros estavam cansados de empilhar corpos mortos de seus filhos, amigos e irmãos. O sangue escorria no asfalto, mas a ferida foi aberta durante toda a história. A fuligem pairava no ar.
Era um momento indescritível. Os carros estavam virados de ponta cabeça, ardendo em chamas. Molotovs eram arremessados. Balas de efeito moral marcavam corpos tentando cegar, silenciar e apaciguar um problema de séculos. Os manifestantes não recuavam. O bálsamo da noite era o ódio. Por mais que fossem agredidos, os manifestantes revidavam. Qualquer coisa servia de arma. A cólera era o combustível. Não havia medo no olhar dos manifestantes. Os policiais atacavam maquinalmente, mas estavam atônitos, pois não estavam acostumados com aquele olhar firme e determinado dos manifestantes. Estes entoavam um grito cada vez mais alto. Não há paz sem justiça. Vocês, racistas, vocês são terroristas. Eu não consigo respirar. Este último grito fazia referência às últimas palavras de um homem negro que foi morto pelo Estado no país da liberdade. Havia também cartazes escrito 8 minutos e 46 segundos. Esse foi o tempo que um policial ficou ajoelhado no pescoço de um homem negro até assassiná-lo. Alguns repórteres, um pouco distantes do massacre contra os manifestantes, tentavam relatar o ocorrido. Mulheres eram arrastadas pelos cabelos por policiais. Alguns policiais levavam socos de manifestantes e outros estrebuchavam no chão com o efeito do teaser. A fumaça tomava conta do céu e fazia lacrimejar os olhos sem proteção dos revoltados. Policiais e manifestantes disparavam todas suas armas possíveis. Os primeiros, bombas, balas e pancadas, e os segundos, pedras, pau e porrada. Um grupo de mulheres gritava: "Eu tenho vida, eu tenho minha liberdade, e isso vocês não irão nos tirar." Kylie e Rosa tentavam se proteger se escondendo entre 2 caminhões estacionados. Rosa estava totalmente perplexa, até que ela foi tomada por um sentimento potente e foi em direção ao conflito. Naquela noite, o conceito de não violência desmoronou. Imediatamente, ela ajudou uma moça a se levantar, entoou palavras de ordem, pegou destroços pelo asfalto e arremessou com uma fúria que até então não julgava que fosse capaz de ter. Kylie também deixou seu porto seguro e seguiu em direção ao confronto. Porém, o seu olhar era sereno e nada parecia temer. Ela ultrapassou a barricada construída com carros e sacos de lixo e se colocou entre os manifestantes e os policiais. Devido à confusão, muitos não perceberam o que ela estava fazendo. Kylie olhou para os 2 grupos, se pôs em posição de lótus e fechou os olhos, parecendo não se importar com sua integridade física. As câmeras curiosas dos repórteres se aproximavam e registravam a cena. Kylie respirou profundamente, do mesmo modo que fazia em suas meditações diárias, e após um transe inexplicável, abriu os olhos, e o silêncio havia aparecido, e a manifestação desaparecido. Um homem que passava a puxou para fora do cruzamento, questionando sua sanidade. Kylie estava um tanto confusa. O aroma da rua era outro, mas era a mesma rua. Ou será que não era? Tudo estava diferente, era um outro lugar. O homem demonstrava muita preocupação, focava em perguntar se ela conseguia dizer seu nome. Os olhos de Kylie passavam por todas as direções, fitavam o céu e aquela era a tarde mais bonita que ela já tinha visto em sua vida. Kylie procurava assimilar o que estava acontecendo e só então notou o homem ao seu lado. Ela observou o semblante firme, os olhos esperançosos e achou aquele homem muito familiar. Ela se perguntava de onde o conhecia e usava todas as suas forças para resgatar na memória aquele rosto conhecido. Mas a única figura que aparecia em sua mente lhe parecia absurda. Ela voltava a buscar em sua biblioteca mental alguma informação que lhe oferecesse alguma resposta. O homem perguntou-lhe novamente seu nome. "Kylie", ela respondeu. "Sou Martin", disse ele. Imediatamente, o coração de Kylie disparou. A respiração começou a falhar e algumas lágrimas deslizavam por sua face. Martin ficou mais preocupado e disse se ela não queria se sentar. Ela disse que sim. Enquanto se dirigiam ao banco, Kylie viu um Plymouth Barracuda 64 da cor azul céu, passando lentamente por eles, tocando em seu interior Mr. Tambourine Man. Kylie escutava exatamente o trecho I am ready to go anywhere, I am ready for to fade. Estou pronto para ir a qualquer lugar, estou pronto para desaparecer. Kylie então entendeu que não estava mais em 2020. E de alguma maneira ainda inexplicável, ela havia voltado 62 anos no tempo.
Ela perguntou a Martin que dia era. Ele respondeu que era 4 de abril e perguntou novamente se ela estava bem. Ela disse que estava, mas que precisava chegar a Memphis para participar da manifestação dos lixeiros. Martin apontou que eles estavam em Memphis e que ele também estava seguindo para lá. Ele olhava para Callie com muita curiosidade. Ela destoava de tudo que ele já tinha visto até então. Por seus traços e trajes, por mais que tivesse um inglês perfeito, ele considerou que era uma estrangeira um tanto perdida. Callie pediu para que pudesse acompanhá-lo. Ele não fez perguntas, afinal estava atrasado, e explicou que realizaria um discurso antes do protesto. Martin, por mais que sentisse estranheza por aquela jovem, se sentia extremamente confortável e aberto para se confidenciar com ela. Ele a contou que o pai dele dizia: "Eu não ligo quanto tempo tenho que viver com o sistema. Jamais o aceitarei." Conversaram um tanto, riram bastante durante o trajeto, até chegarem ao hotel onde Martin faria o seu discurso. Callie disse que tinha mais um pedido, que era, se ele a permitisse, assistir o seu discurso junto de seus amigos, e que, após isso, ele nunca mais a veria. Disse num tom de brincadeira. Disse também que ela precisava ver isso, já que uma grande amiga queria poder estar também naquele momento, de luta pelo direito de seu povo, mas a distância a impedia. Martin não via problema, simpatizou muito com aquele ser diferente. Eles subiram para o quarto onde ele estava hospedado. Martin saiu na sacada do Hotel Lorraine e acenou para as muitas pessoas que o esperavam lá embaixo nas ruas. Martin discursava para a multidão. Em algum lugar, eu li sobre a liberdade de reunião. Em algum lugar, eu li sobre a liberdade de expressão. Em algum lugar, eu li sobre a liberdade da imprensa. Em algum lugar, eu li que a grandeza da América está no direito de protestar por direitos. Callie ouvia atentamente, mas não deixava de observar o seu relógio no pulso. Ela sabia. Não compreendia como, mas sabia que estava em 1968. Ela conhecia a história dos direitos civis. Sua mãe falava sobre isso incessantemente. E que por isso ela e Rosa se aproximaram. Ela olhava Martin falar enquanto a chuva caía e as pessoas não saíam do lugar. Ouviam com toda a atenção cada palavra de Martin. Tudo ali era mágico. O sol tímido lutava para se desvencilhar das nuvens e alcançar a sacada onde Martin estava. A chuva caía lenta. Era como se o tempo estivesse correndo mais devagar. Callie viu em seu relógio. 6 horas, 0 minutos e 49 segundos. Se levantou da sua poltrona ao lado da sacada e se pôs em frente a Martin. Este a olhou curioso. Callie sorriu e o abraçou, quando um impacto os empurrou para trás. Martin Luther King perdeu o equilíbrio. Callie caiu sobre ele com um olhar tranquilo. Ele observou uma lágrima escorrer dos olhos de Callie. Antes da luz do seu olhar se apagar, ela lhe disse: "Continue, nunca desista." Um projétil havia se alojado no coração de Callie. Martin gritou por socorro. Seus camaradas estavam atônitos. O mar de gente se dissipou com o som do disparo, assim como as nuvens se afastaram e os raios do sol iluminavam o sangue carmim que fluía das costas de Callie. Em 2020, em Atlanta, a violência policial e um protesto foram interrompidos. Para observar uma jovem indiana se desfazia em pétalas de lótus. As armas caíram das mãos de todos. Ninguém entendia o que estava fazendo ali, os olhos agora marejados, não pela fumaça dos destroços, mas pela emoção que os tomavam, lavaram tuas faces. Rosa caiu de joelhos ao observar sua amiga desaparecer. Nela surgiu uma profunda dor que rasgava o seu peito. Contudo, ao mesmo tempo, um sentimento de extrema beleza a embalava. Então ela vivia nesse momento o significado de uma de suas palavras intraduzíveis para outro dialeto. Ela entreabriu os lábios e pronunciou quase para si mesma: "Mono no aware." E se aquele momento não era o significado literal de agridoce, sentimento que você tem quando se está passando por um momento de grande beleza, o que mais seria? Fato é que naquela manhã de 4 de abril, o mundo perdeu um pedaço importante, aquele que nos conecta à fantasia, à poesia, à música, porque a arte é a própria existência. Mas é preciso às vezes mergulhar em si mesmo ou se afastar, para ter a real dimensão da necessidade que temos da arte que existe nos detalhes de ser. É assim que o fim começa, não como uma tempestade
um céu nublado, uma atmosfera carregada. O fim não é triste. Pelo menos, não o começo do fim.